Olá, está começando mais um Café com Política, esse programa que foi feito para trazer para você informação clara e objetiva sobre o cenário político das nossas cidades Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E hoje é um dia especial, encerramos uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura da cidade de Bombinhas. E para encerrar esse ciclo de entrevistas, nós recebemos aqui em nosso estúdio o pré-candidato à Prefeitura de Bombinhas pelo partido Rede Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, doutor Mauro Barroso. Obrigado, Débora. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao portal Lance Notícias, né? Pela chance de a gente estar trazendo aqui uma discussão sobre a cidade, sobre as nossas ideias. Isso é Muito obrigado. importante. Doutor Mauro, como todos que vêm aqui, a gente sempre começa perguntando quem é o doutor Mauro Barroso? Bom, Mauro, eu sou uma pessoa que venho de uma origem de classe das camadas médias urbanas. Sou nascido no Rio de Janeiro, sou carioca da gema, nasci na Lapa, no centro do Rio, né? Meus pais eram pessoas de classe média baixa que sempre trabalharam muito, né? Representante comercial, meu pai, minha mãe como professora, sempre vivendo de aluguel, sempre aquela vida difícil de classe média, né? Mas que nos deram, para os três filhos, né, eu e meus irmãos, a oportunidade de estudar, né? Então, com muito esforço, eles conseguiram nos ajudar a nos formarmos nas profissões que escolhemos. Eu escolhi a medicina, que foi realmente grande sonho meu e que eu consegui praticar, né? Hoje são 40 anos, esse ano eu faço 41 anos de formado, né? E logo depois que eu me formei, eu acabei me mudando para Curitiba, em busca de uma vida um pouco mais tranquila. Eu saí do Rio de Janeiro quando o Rio estava começando a viver aquele caos ali no final dos anos 80, né? A violência se expandindo muito. Morei em Curitiba por 8 anos e conheci Bombinhas. Bombinhas, conheci em 1989, e até que em 94 eu recebi o convite, tive a oportunidade de vir trabalhar, e aí eu não pensei 2 vezes, né. Então, são 30 anos de Bombinhas, né. Então, resumindo, é isso. Eu sou casado com a Lucemar, que é a primeira enfermeira da cidade, né, que durante muitos anos foi a única enfermeira. Então a gente participou da construção do sistema de saúde de Bombinhas, né. Tenho 3 filhos, tenho 2 netas, né, tenho o Luiz Fernando, o Pedro Luiz, a Maria Luísa e a Laura e a Maia, minhas netinhas. Então sou essa pessoa, né. E agora estou participando diretamente da política de Bombinhas novamente, porque eu já participei em outras ocasiões. Já fui secretário de saúde de Bombinhas em 2001, já fui secretário de saúde de Porto Belo em 96. Então tenho alguma vivência na política da região. No Poder Executivo, né? Já tem essa Também. experiência. Já fui até candidato a deputado estadual uma vez, né, logicamente só para compor, a legenda, ajudar a eleger um deputado pelo nosso partido, mas já tenho alguma experiência, mas nunca foi, assim, o meu grande projeto, né, mas hoje eu tô na luta. Doutor Mauro, então fala um pouquinho para a gente como surgiu esse interesse de ingressar na vida pública? O que é que despertou no coração do doutor Mauro? Você sabe que, até a gente conversando com o grupo de comunicação da que a gente tem, né, a gente fez uma revisão disso, né, e eu pude me recordar de algumas coisas que eu não é que eu tivesse apagado, né, mas eu não vinha recordando muito. Eu me interessei por política ainda, quando era na adolescência, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro como office boy, né, aquele que faz tudo, né, e eu tinha meu dinheirinho, eu comprava toda semana o Pasquim, que era aquele jornal da época da repressão, né, da ditadura militar, e lia escondidinho, né. Com 18 anos eu entrei para a faculdade de medicina e pude participar do diretório da faculdade durante os 5 anos do que eu estive morando em Campos, onde eu me formei, até ser presidente do diretório. Em seguida, fui fazer residência médica, acabei participando da Associação Nacional de Médicos Residentes, fui vice-presidente da associação. Participamos de uma grande greve nacional para conseguir a criação da lei da residência médica, que garantiu uma bolsa para todos os médicos residentes. Depois, militei no movimento sindical. Sou um fundador do Sindsaúde, o Sindicato da Saúde do Paraná, né, depois em Bombinhas ainda atuei algumas vezes,
mas mais recentemente a gente começou a discutir mais a questão ambiental. E ajudamos a fundar a Garapuvu, Associação Ambiental de Bombinhas, né, que é uma associação que visa preservar e resgatar, né, a natureza da cidade. Então, assim, tenho essa militância já de muito tempo, né? Mas a coisa partidária estava meio adormecido, né? Meio parado já há muito tempo. E agora eh, foi como uma convocação realmente, sabe, do grupo que a gente tem na cidade, que a gente discute a cidade, o futuro da cidade, que sugeriram o meu nome, e eu acabei realmente aceitando e estamos colocando à disposição. É um desafio. É um grande desafio, até porque isso mexe com a nossa vida, mexe com a nossa relação com as pessoas, né, mas é muito interessante. Doutor Mauro, o senhor está num partido que é o Rede Sustentabilidade, né, e tem tudo a ver com esse momento da tua vida, né, o senhor como o senhor falou agora há pouco, ter esse olhar mais para a questão ambiental e a saúde sanitarista, que é a tua especialização, né, e ter Exato. esse olhar para um desenvolvimento e um crescimento sustentável de Bombinhas. A gente vai entrar agora numa fase da entrevista que é falar sobre as principais problemáticas, mas antes da gente entrar, eu quero que o senhor faça uma avaliação sobre a questão ambiental na cidade de Bombinhas. Então, Bombinhas, eu acho que ela sempre se caracterizou, e é uma expressão muito usada por todos, né, que Bombinhas é um paraíso, né. E por que que é um paraíso? Porque Bombinhas sempre foi um conjunto da natureza muito rica, né. Uma península, né, a única península do sul do Brasil, cercada por lindas praias e por uma mata deslumbrante, né. E a gente está perdendo aos poucos essas características. Então você tem hoje, né, durante boa parte do ano, especialmente no verão, uma poluição muito séria de nossas praias, né, vários pontos, as análises de vulnerabilidade das nossas praias mostram que ano após ano a gente está comprometendo a qualidade do mar. A gente tem tido uma perda significativa, né, do verde na cidade. Você vê que você anda por algumas ruas, várias ruas dos bairros de Bombas, do centro, mesmo do Campo Grande, você não vê mais árvores, né. Mesmo os projetos de urbanização são meio estéreis, não tem vida, né, são, paver de concreto e asfalto, não então a gente está perdendo essa característica. E isso vem num momento crítico das alterações climáticas, né. Se a gente vê o que aconteceu recentemente aqui conosco no Rio Grande do Sul, com os nossos irmãos gaúchos, né, a devastação que foi, e isso estava relacionado à má ocupação do solo. Então você vê que os rios, né, foram a principal causa de destruição das cidades gaúchas, né. E o que que a gente viu recentemente em Bombinhas? Uma alteração do diagnóstico socioambiental, em que reduziu a área de preservação permanente das margens dos rios, que era 30 metros para os rios de menor volume, né, se reduziu para até 5 metros. Então, se você tem uma área de preservação na margem dos rios tão pequena, toda vez que esses rios transbordarem, você vai causar desastres naturais. Quer dizer, são desastres provocados pelo homem. Então, nós não temos tido essa visão de que nós estamos vivendo uma fase de mudanças climáticas graves, né? A gente está numa transição climática. Os estudos mostram que o Brasil está se tornando, né, em algumas regiões, um país de altíssimas temperaturas, em que a vida vai se tornar impraticável, né, enquanto o nível da água do mar está subindo. E a gente não está se preparando para isso, fingindo que não está acontecendo nada, né. Então, é com muita preocupação que nós da rede do PSOL, que estamos federados, né, temos visto essas questões. Então a gente tem que, se preocupar, temos desculpa, temos que ter um plano de contingência para essas alterações climáticas, e não é isso que a gente tem visto no momento. Perfeito. Doutor Mauro, então vamos agora elencar, né, as 3 principais problemáticas. Eu não sei se essa seria a tua primeira problemática ou preocupação que, como É. pré-candidato, o senhor tem sobre a cidade de Bombinhas, mas que a gente possa agora elencar, então, outras 2 grandes problemáticas enfrentadas pela cidade. Então eu acho que, isso se encaixa dentro da questão que acho que para nós é o fundamental, quer dizer, qual é o modelo de cidade que a gente quer para Bombinhas daqui para frente, né. Então, assim, a gente segue um caminho, né, mas eu acho que é hora da gente repensar.
Se a gente quer somente crescer, 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 né, aumentar a ocupação do solo, aumentar o número de imóveis, né, sem um projeto de cidade. Não vamos seguir o mesmo caminho de Balneário, não precisamos seguir o mesmo caminho de Balneário, ou mesmo que de Itapema, que eu acho que foi uma opção dessas cidades serem cidades com os maiores prédios do Brasil, da América Latina, do mundo, né. Bombinhas não é para isso, Bombinhas quem procura Bombinhas não procura isso, né. E isso traz todas as consequências de falta de estrutura, que acho que é o grande ponto seguinte, né. Então nós vivemos ainda uma grande deficiência no sistema de tratamento de esgotos. Nós temos uma deficiência seríssima no abastecimento de água. Nós temos um problema gravíssimo de mobilidade urbana, né. Então, em relação ao esgoto, que quando privatizou-se o sistema de abastecimento da cidade, se projetou que até 2021, se não me engano, estaria pronto o sistema de tratamento de esgoto. Nós estamos em 2024, a gente tem pouco mais de 17% da população atendido por rede coletora e tratamento de esgoto. 82% da população não tem rede de tratamento de esgoto. Isso é um nível inadmissível para uma cidade com a riqueza, com a pujança que tem Bombinhas. E temos um projeto de uma estação de tratamento de esgoto previsto e aprovado para atender a 109.000 pessoas, quando no verão nós ultrapassamos 250.000, turistas e moradores, né, quer dizer, não vai atender. E fora que continua se liberando novas construções, quer dizer, em breve nós teremos 350.000 pessoas no auge do verão. O próprio sistema de abastecimento de água e Bombinhas não tem fontes de água suficiente, né, a nossa captação de água é do rio Tijucas, distante, a nossa fonte que temos abastece uma pequeníssima parcela da população. Hoje abastece cento e poucos mil habitantes também, por isso que todo verão falta água na cidade, né. E gerou-se também com essa privatização uma das tarifas mais, exorbitantes, mais caras da região. Hoje a tarifa básica, né, para consumir 10 metros cúbicos é de R$ 100,99. Quando a média da região é em torno de 50, 45 a 50, né. E quando você tiver uma rede de esgoto ligada, essa sua tarifa básica, quer dizer, qualquer morador vai gastar no mínimo R$ 200 por mês de água, se gastar o mínimo, né. Então, não foi um grande negócio para a cidade a privatização para essa empresa. Talvez a gente tenha que rever esse plano municipal de saneamento básico e esse contrato, né, porque não tem sido cumprido, inclusive. A questão da mobilidade urbana é caótica. Quer dizer, hoje nós temos muitas pessoas que aos poucos foram deixando de frequentar Bombinhas, porque para entrar e sair da cidade você gasta às vezes 3, 4 horas, né, e você perde seu dia para entrar na cidade, né. E não temos transporte público na cidade. Isso é uma coisa fundamental. Como é que você tem uma cidade que você não tem um terminal rodoviário, você não tem como um turista que não tenha carro venha nos visitar, né. E você quer que você passe uma imagem de uma cidade ecologicamente preocupada, né, se você fomenta cada vez mais o uso do veículo individual, do transporte coletivo individual. Então essas questões todas é que a gente vê que é o problema mais sério. Não foi projetado, não existe um plano claro de que cidade nós queremos daqui para frente. E isso pode ser feito ainda, né. E por último tem as questões do morador, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que vive em Bombinhas no dia a dia, que movimenta a economia, que movimenta o comércio, que trabalha no turismo, e é a grande maioria das pessoas, né. Então não temos o transporte público, né, então hoje, o que existe é um paliativo em que 2 pequenas vans circulam pela cidade em poucos horários, transportando acho que 15 pessoas, 20 no máximo, né. Não temos nem uma ligação para fora do município correta, tem pouquíssimos horários para a pessoa sair da cidade, então as pessoas despendem muito do seu salário com transporte, né. Não temos um problema seríssimo de habitações populares. Então, assim, Bombinhas não pode ser pensada como uma cidade só para investidores e turistas de bom padrão. Nós temos 25.000 habitantes. Desses 25.000 habitantes, grande parte são trabalhadores que precisam viver na cidade.
Hoje um aluguel anual em Bombinhas é um preço absurdo. Então precisamos ter uma política de moradias populares também, né. São essas questões que eu acho que foram esquecidas nos últimos E que anos. são mais latentes na população. Exatamente. Então, se você pensar, que você não tem transporte, que você não tem moradia, isso é o básico, né. A questão da educação, temos algumas deficiências, principalmente em vagas de creche, parece que está sendo inaugurada uma nova creche, mas não sei se vai suprir a necessidade. E o crescimento da população foi muito rápido nos últimos anos e não conseguiu, pelo menos os serviços públicos não acompanharam na mesmo passo, né. É, a gente que está aqui em Itapema e escutou, né, entrevistou todos os pré-candidatos à prefeitura de Itapema, todos de Porto Belo, e agora o senhor está encerrando essa série de entrevistas com os pré-candidatos de Bombinhas, a gente vê que os problemas são os mesmos, só diminui o impacto e a intensidade, né, ele vai, né, à medida em que a população vai sendo um pouco menor, esses problemas lógico vão sendo um pouco menores, mas são nítidos que são basicamente os mesmos problemas, né, muito específicos de uma região em que houve, né, esse crescimento muito rápido populacional, mas que não houve um crescimento da gestão pública acompanhando essas outras questões. Exatamente, eu acho que essa questão da construção civil, né, é importante, é uma atividade econômica muito importante, mas ela não pode ser quem mande na cidade, Uhum. né. Até recentemente escutei de um colega uma expressão, né, de que hoje quem manda na região é o PCC, o Partido da Construção Civil, né. Que é uma coisa séria da gente ouvir. E é verdade, a gente tem, né, e Bombinha sempre teve os vários construtores que sempre levaram, a sério uma política de construções na cidade, e subitamente a gente é invadido por várias outras construtoras que rompem, né, com os limites e constrói aberrações. Não sei se vocês conhecem a Praia do Ribeiro, que era uma praia rústica entre Bombas e Bombinhas, com uma mata verdejante, uma coisa maravilhosa, e que se alterou o zoneamento da cidade para construir um empreendimento de 7 prédios naquela região, né, quer dizer, devastando toda uma zona de preservação, né. Então, é esse tipo de construção de empreendimento predatório que a gente não quer. A gente tem que entender que existe a necessidade de continuar com a construção civil, mas com limites, né, e dentro de um planejamento da Uhum. cidade. Então, essa falta de planejamento que fez com que todas as outras demandas surgissem tão gravemente, né, quer dizer, crescer, 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 sem você preparar os outros serviços acompanhando. Doutor Mauro, não tem como o senhor estar aqui como médico e como esposo da primeira enfermeira de Bombinhas e não perguntar a respeito de uma declaração que foi feita por um outro pré-candidato em que ele disse a seguinte frase: "A saúde de Bombinhas é referência". Eu gostaria que o senhor comentasse essa frase. Eu acho que em partes é, né, nós temos um sistema de saúde, muito bom pela média nacional, e isso vem de muitos anos, e isso aí a gente é uma coisa que a gente tem que fazer, reverenciar inclusive os primeiros gestores na área de saúde de Bombinhas, né, que desde o início teve uma preocupação muito séria de transformar a saúde pública como uma coisa de qualidade, muito humanista realmente, né. Então, eu me orgulho muito, né, de ter feito parte, né, desde a primeira administração e e reverenciar as pessoas que montaram a saúde de Bombinhas, né. Então, desde a primeira secretária, a Maria Alice Pavan, a todas as equipes de profissionais de enfermagem que trabalhavam nas unidades básicas, né, no Campo Grande, nos Imbros e Bombas, né, a Fátima, a Tuti, a Alceni, a Madalena, a Rosângela, a Ivanilda, a Sônia, sabe, pessoas que montaram isso tudo, e a minha esposa era enfermeira, era quem supervisionava todas essas pessoas, e dali foi se desenvolvendo um sistema de saúde realmente, preocupado em ter qualidade e ser humanista, né. O doutor Mauro Vieira, né, que chegou antes de mim, está lá até hoje também atuando, né, e depois vieram outros excelentes profissionais, como o doutor Isabel, né, vou cometer o Uhum. erro de não citar todo mundo, né, e foi se aperfeiçoando. Só que com o crescimento da cidade, tão exagerado, hoje a gente tem alguns gargalos, né, mas mesmo assim nós temos uma atenção básica de qualidade, né, nós temos uma estratégia de saúde da família muito boa,
A UPA também cumpre bem seu papel, mas no verão já é um problema grave, porque, como eu falei, a gente passa de 25.000 habitantes para cerca de 300.000 pessoas na cidade, né? Então, você aumentar a oferta de serviço nesse tanto, então a gente vai ter que rever o financiamento do atendimento de urgência e emergência no verão, né? E alguns gargalos em algumas especialidades médicas, né, em alguns exames de alto custo. Isso depende muito também do financiamento do governo estadual e federal. E a questão hospitalar, que é o mais grave, quer dizer, a retaguarda hospitalar é um problema muito sério da região. Mas me parece que com a finalização do hospital de Itapema, que é um hospital financiado pelo governo do estado, né, a gente vai conseguir, né, acho que em parceria com o Itapema, Porto Belo e Bombinhas, acho que é possível você ter um hospital microrregional que consiga realmente atender a demanda por internação hospitalar, que hoje é um problema muito sério, né. Então é um excelente serviço de saúde e tem uma história que justifica isso, né. Bom, está respondido. Muito obrigada, doutor Mauro. Agora a gente passa, né, nessa fase para uma avaliação, né. Como o doutor Mauro avalia hoje a gestão atual de Bombinhas? Em que pese alguns avanços, e isso é inegável, né, a gente tem em algumas áreas al grandes avanços, né, então eles conseguiram ajudar a desenvolver, todo o sistema de saúde, né, eles conseguiram urbanizar boa parte da cidade, calçando várias ruas, né, boa parte das ruas inclusive, eh, apesar de uma certa falta de planejamento, que a gente frequentemente vê as ruas recém-calçadas sendo reabertas para passar tubulações, aquelas coisas que a gente lamenta pela falta de planejamento, né. Na área de cultura, alguns avanços, mas fica a questão da falta de planejamento, de um projeto claro de que tipo de cidade a gente pretendia, né. Foram 12 anos de administração até agora, que seguiu um rumo, né, e a gente está propondo uma mudança de rumo. Então acho que a grande diferença é essa, né. Acho que está na hora da mudança. Foram importantes durante muito tempo nessa gestão, mas eu acho que de tempos em tempos é preciso mudar de rumo. E isso é uma das grandes características, uma das riquezas da democracia, né, que é a alternância Fluxo de do poder. poder, né, quer dizer, a própria população sente que de tempos em tempos você precisa testar, tem que experimentar e tem que tentar construir um novo futuro, um novo caminho, né. E eu acho que é isso que é o sentimento da população hoje. E isso se expressa até pelo número de candidatos que se lançaram nessa eleição, né. Atualmente nós temos ainda 5 candidatos a pré-candidatos a prefeito, né, na cidade, isso demonstra que realmente a população está procurando um novo caminho. E a gente se coloca como esse caminho também, né, quer dizer, é uma pré-candidatura que traz uma discussão sobre a questão ambiental, sobre o modelo de crescimento da cidade, sobre o modelo de desenvolvimento da cidade, quer dizer, você não precisa, para se desenvolver, crescer indefinidamente, né. Eu costumo fazer uma relação com a questão da saúde, né, que na medicina você tem basicamente 2 problemas de saúde do crescimento exagerado. Ou quando você cresce demais, né, para cima, é o gigantismo, né, que é uma doença que pode levar à morte da pessoa, ou quando você tem um setor do corpo humano, um tecido do corpo humano que cresce, indiscriminadamente, isso é a neoplasia, o câncer, né, que também leva à morte da pessoa, né. Então, se a gente quer continuar tendo um turismo de qualidade, né, que é a grande riqueza, a grande fonte de renda da população, né, durante o ano, durante o verão especialmente, é o turismo, né. E o nosso turismo depende de quê? Da beleza da cidade, das praias limpas, das matas bonitas, daqueles morros maravilhosos que a gente tem, né. Então nós temos que preservar isso, nós temos que ter uma política ambiental mais agressiva, de preservação. Hoje Bombinhas tem 3 parques municipais. Parque Municipal do Morro do Macaco, que tem aquela vista maravilhosa. Nós temos o Parque da Costeira dos Imbros, que são aquelas praias desertas que é um sonho para quem vem conhecer, né. Você faz trilhas à vontade, a qualquer hora. E você tem a costeira o Parque da Galeta, que é todo o costão esquerdo da praia de Bombas, né, que é aquela beleza toda. Então nós temos que manter esses parques, temos que torná-los realmente parques municipais, ou seja,
desapropriando essas terras, porque tem donos que estão pagando para desapropriar essas terras, para que isso seja um bem de todos, para que isso seja não só de nós que hoje estamos ali, mas dos nossos filhos e netos e da humanidade. Quer dizer, a gente tem que, como se fosse tombar essa beleza, né? E mais do que isso, ampliar nossas áreas de conservação, as nossas unidades de conservação. A gente tem a Praia da Sepultura, a gente tem o canto da Praia de Quatro Ilhas, são lugares lindíssimos, a Morraria do Mariscal, né? Acho que temos que ampliar isso, que é essa beleza, com as nossas praias limpas, é que trazem a riqueza do turismo, que é a grande riqueza da cidade, né? Temos a pesca, que também é uma atividade ainda de uma importância econômica grande em alguns bairros especialmente, que também dependem de um mar limpo, né? Então, essa visão é que a gente traz agora, nos diferenciando especialmente do projeto que está em vigor. Doutor Mauro, antes da gente chegar na reta final aqui da nossa entrevista, eu queria fazer uma última pergunta a respeito de Bombinhas, agora do ponto de vista econômico. O senhor citou muito bem as atividades econômicas, né, a pesca, o turismo, a construção civil. Como gestor, né, de Bombinhas, como um gestor de Bombinhas, eh, pensa em pulverizar essa atividade econômica, porque a gente entende que, o turismo e essa, digamos, exploração do turismo de Bombinhas é o que traz o retorno de fato para Bombinhas econômico, para que Bombinhas não fique refém só do turismo. Como o doutor Mauro pensa em pulverizar a economia de Bombinhas? Bom, a gente não tem nem área territorial suficiente para você implantar um setor uma cidade industrial, alguma coisa assim. Quer dizer, nós não temos área para você ter indústrias, né? Pelo menos grandes indústrias, né? Então não tem como a gente fugir muito de valorizar, de qualificar o turismo e de permitir que a gente tenha turismo o ano inteiro. Acho que o que falta para a cidade é isso. Nós vivemos ainda muito do turismo de verão, de sol e praia, né? Então a gente precisa fazer com que o turista venha, que o veranista, que é aquela pessoa também que tem imóvel em Bombinhas, frequente mais durante o ano com atividades que os atraia, até para que tragam recursos, né? Então, as festas culturais da cidade, são riquíssimas, né, e a gente tem que valorizar isso. Nós tínhamos a festa do pescador e a festa do maricultor, do marisco, né, que eram festas da comunidade dos Zimbros, do pescador, e do Canto Grande, do maricultor, do marisco, que eram festas organizadas pelos pescadores, pelos moradores e pelos maricultores, com apoio da prefeitura, e que atraía, né, também as pessoas. Nós temos o Saragaço, que é um evento fantástico que cultua a tradição da pesca da tainha, que reúne todos os ranchos de pesca da tainha, que acabou agora há poucos dias atrás, que é um evento maravilhoso e que a gente espera que tenha vida longa. Esse ano foi o oitavo evento, né, o oitavo ano, espero que vá longe ainda, né? Então, esse tipo de coisa a gente pode fomentar ainda mais, né? Quer dizer, atividades culturais que tragam turistas durante o ano também, né? E qualificar também a área tecnológica. Eu acho que o desenvolvimento da tecnologia, né, de software, de aplicativos, ou seja, da inteligência nessa área, nós podemos ter, né, pequenas empresas nesse setor, né, que não são poluentes, que não trazem impacto ambiental nenhum. Porque o grande problema é que hoje nós, por exemplo, temos concreteiras na nossa cidade, quer dizer, absolutamente incompatível com a história da cidade, né, e que trazem uma poluição gigantesca. Eu não sei como tem sido a fiscalização disso, né, quer dizer, não é esse o modelo de desenvolvimento econômico que a gente espera para Bombinhas, tá. A construção civil, logicamente, é uma atividade que vai continuar, talvez não nessa velocidade, até porque, e isso é uma coisa que a gente tem que tocar, né, a gente tem que rever o plano diretor da cidade, né. Geralmente, né, as pessoas têm muito receio de falar sobre isso. E quando se fala de rever o plano diretor, é rever para cima, aumentar o número de andares, né, potencial construtivo, fazer mais andares de garagem, jogar, já estamos em 9 andares em Bombinhas, né. E a gente acha que tem que rever isso para baixo, tá. A gente Ou sabe que manter?
Oi? Ou manter? Ou manter ou até reduzir, porque realmente, se você planejar toda a infraestrutura com as obras que estão autorizadas e com as que podem vir a ser aprovadas, nós não vamos ter água para todo mundo. Nós não vamos ter ruas e vias de acesso para as pessoas circularem na cidade, né. Então não adianta você projetar uma cidade para reunir no verão 500.000 pessoas, quando o gargalo que é entrar e sair de Bombinhas é uma avenida que passa quantas pessoas por dia? É impossível você circular. Mesmo que você abra um outro acesso, né, que isso é uma outra questão muito séria, né, porque existe a discussão e a prefeitura está abrindo, sem as licenças devidas, né, pelo Morro dos Zimbros, um outro acesso, está na terra ainda, mas querem, né, asfaltar já imediatamente, sem nenhum estudo de impacto ambiental, né, sem preservar a flora e a fauna. Mas você, mesmo que você tenha um segundo acesso, você não tem como circular 400, 500.000 pessoas no final do ano. É impossível. E você não vai ter água para todo mundo. E você não vai ter tratamento de esgoto para todo mundo. Então, não tem lógica isso. Quer dizer, se você usar a racionalidade, né, você vê que é impossível você viabilizar esse projeto. Então a gente tem que repensar. E aí o planejamento tem que ser muito sério. Você, a assessoria de planejamento ou a secretaria de planejamento tem que projetar até onde a cidade aguenta. Eu vou dar um exemplo, a Universidade do Vale do Itajaí tem um estudo de mais de uma década da capacidade de carga da península de Bombinhas, mostrando que a cidade hoje já não comporta, já não consegue, a natureza não consegue se recuperar ao final de cada temporada. Tem um estudo muito interessante que mostra a balneabilidade das praias durante o verão, depois no outono, depois no inverno, depois na primavera, antes de começar o verão. Antigamente, você chegava ao final da primavera, as praias já não estavam poluídas, elas estavam limpas, chegava o verão, poluía de novo. Hoje já não consegue mais limpar. Então, a natureza não está mais conseguindo ser resiliente, se recuperar da invasão, da agressão que a gente possui, que a gente recebe durante a alta temporada. É esse tipo de planejamento que a gente tem que trazer, para que a qualidade de vida e de turismo, de passeio, que as pessoas que vêm para Bombinhas seja mantido. Quer dizer, nós queremos viver num ambiente saudável e a gente quer receber o turista num ambiente de qualidade. É isso aí. Doutor Mauro, para encerrar aqui nossa entrevista, a gente sempre quem senta aqui no Café com Política traz uma fofoca de bastidor, traz uma conversinha, aquela conversinha que ainda não fechou, mas que a gente, né, sempre fica ali perguntando, né, querendo saber o que está acontecendo. Hoje, o Rede Sustentabilidade, ele faz parte de uma frente democrática, né, de um grupo de partidos, né, pelo menos aqui no litoral, norte, né, tanto, em Porto Belo, Itapema, acho que até Itajaí, vai até mais do que Itajaí, né, Navegantes, enfim, vocês realmente conseguiram formar um grupo forte, eh de partidos, né, que estão se unindo e, né, compondo chapas, para disputar o pleito deste ano. Em Bombinhas, a gente já recebeu aqui, né, a pré-candidata do PT, a doutora Verinha, e agora estamos recebendo o senhor que também faz parte, né, dessa frente democrática. Há hoje uma conversa com o PT para tentar uma junção, uma união para as próximas eleições? Bom, a gente realmente compõe e ajudou a organizar todo esse movimento da Frente Democrática, né, em Bombinhas e na região. A gente é parte atuante nisso aí. E, sem dúvida, o objetivo é a gente conseguir reunir todas as forças democráticas, né, e progressistas e de esquerda para que a gente possa ganhar as eleições, né, e governar com amplo apoio. Temos tido conversas ainda com o PT, temos ainda um tempo até as convenções para que a gente possa, nos entender e ter uma unidade desse campo, né. Então, há expectativa, né, nós temos a nossa convenção ainda para o dia 29, tá. Então hoje é dia 5. 25, né, temos alguns dias ainda para fechar isso. E mesmo após as convenções ainda existe um período de conversas até o registro das candidaturas, né, o registro definitivo. E uma coisa que eu queria deixar, né, registrado mais uma vez é o seguinte, né, a gente mesmo sendo do campo democrático e progressista, de esquerda, a gente tem procurado manter, né, um contato com as outras candidaturas, isso eu tenho feito questão de sempre me manifestar.
de que a gente quer que essa seja uma campanha eleitoral de altíssimo nível de ideias, do debate de projetos, de soluções para os problemas das pessoas. Então, a gente tem conseguido conversar com as pessoas ligadas ao Partido Novo, né? Eu estive conversando com o Diego, que é o vice da doutora Jade, né? Pré-candidata a prefeito, com a Isabela Camille e com o alemão Spader, que é o vice também do PMDB, em coligação com o PL, eh, com a doutora Vera. Ainda não tivemos um contato direto com o Alexandre, mas é uma pessoa também de um comportamento muito democrático, que a gente quer evitar ao máximo, né, que a campanha eleitoral descambe para uma discussão de problemas individuais, pessoais, e que a gente debata somente no campo das ideias. Então, nos conhecemos todos, somos todos pessoas civilizadas, né, e espero que essa campanha seja dirigida dessa forma, porque o próprio posicionamento dos candidatos faz com que o seu eleitorado se comporte de outro jeito também. Quer dizer, quando você faz um discurso de paz, de troca de ideias, de debate de ideias, as pessoas entendem, né? E se a gente faz um discurso diferente, as pessoas seguem outro caminho. Então é isso que a É. gente quer evitar, né? Então, nós da Federação PSOL Rede, a gente tem essa política clara, né? Nós vamos debater exclusivamente ideias, sem ataques pessoais de nenhum tipo, e também não aceitaremos nada disso. Doutor Mauro, muito obrigada pela tua participação aqui no Café com Política, por ter aceitado aqui o nosso convite e deixo agora o microfone aberto para suas considerações finais. Só queria agradecer muito realmente a oportunidade de estar apresentando as nossas ideias, né? Então, nós queremos apresentar uma alternativa viável, né, concreta e com uma visão diferente de cidade, né? Temos que reconhecer os avanços que aconteceram até hoje na cidade, mas precisamos avançar muito mais. Precisamos da participação da população, precisamos organizar a comunidade, precisamos que as pessoas voltem a participar da política sem medo, né, para que a gente, com mais cabeça pensando, consiga soluções melhores. Essa é a nossa ideia. Muito obrigada, doutor Mauro, pela sua participação. E você que está em casa nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença também. Essa live aqui vai ficar salva, depois a gente vai postar lá no YouTube. Então, quem quiser compartilhar com quem vai ter interesse em assistir sobre esse assunto, é só compartilhar e enviar para o maior número de pessoas possível. O Café com Política encerrou uma série de entrevistas com pré-candidatos à cidade de Itapema, Bombinhas e Porto Belo, e eu só posso agradecer. Eu, a Cibele e todos que fazem aqui o Lance Itapema acontecer, por vocês estarem conosco nessa empreitada. Na próxima semana, nós temos mais novidades e eu aguardo vocês também. Até lá. Tchau, tchau.